A gente está continuando a série de exposições no livro de Juízes. Hoje eu quero desafiar vocês a um tipo de leitura que a gente vai pegar um pedaço do capítulo 5, do capítulo 4 e depois um pedaço do capítulo 5, tá? Então, eu vou até me certificar com o pessoal. Antes de a gente entrar no texto, eu quero trazer uma explicação. O capítulo 4 e o capítulo 5 são uma parte só. Só que o capítulo 4... Deixa eu experimentar isso aqui, eu acho que está melhor, né, meus irmãos? Acho que aqui sim fica melhor dos irmãos me ouvirem, né? Está mais nítido. Irmãos, o capítulo 4 e o capítulo 5, eles são uma unidade. O capítulo 4, ele conta a história. E o capítulo 5, ele é a teologia da história. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ler uma parte do capítulo 4, e essa parte do capítulo 4 vai contar a história, e depois nós vamos ler a parte do capítulo 5, correspondente à teologia da história. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ler Juízes de 1 a 4, e depois Juízes 5, de 6 a 9, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar essa leitura do 1 ao 4, que diz o seguinte: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Juízes, agora você pega a sua Bíblia, vai para Juízes 5, do 6 a 9. Nos dias de Sancá, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os viajantes seguiam caminhos tortuosos, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se viu um só escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Até aí o 9. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem o Senhor. Então, a gente tem esse primeiro movimento. O texto em si, eu quero trabalhar 3 personagens: Débora, Baraque e Jael. Eu quero começar primeiro como quem coloca uma lente para a gente ver Débora. E a gente vai olhar e focar a nossa atenção em Débora. O que o texto nos conta sobre quem é Débora? O texto nos conta que Débora é uma profetisa. Ela é profetisa do Senhor. E o que é ser uma profetisa? Profetisa é alguém que fala da parte de Deus, é alguém que ensina da parte de Deus, é alguém que instrui, alguém que conhece a palavra de Deus. Então essa é Débora, alguém que fala de Deus. O texto também nos conta que ela liderava Israel naquela época. Então, além de Débora ser uma profetisa,
ela liderava Israel naquele tempo. Débora era uma juíza. Então ela era uma juíza profetisa, ela era alguém que conhecia a palavra de Deus, e ela era alguém que liderava o povo de Israel como uma juíza. E o texto também nos conta que ela sentava debaixo de uma árvore chamada a tamareira de Débora, e o povo ia até ela e trazia as questões. Olha, Débora, tem uma questão de terras entre um homem e outro homem. O que você acha sobre isso? Qual a orientação de Deus sobre isso? E ela ia julgando diante das questões que surgiam. Ela fazia o papel de uma juíza. Agora, se você notar, os juízes que já foram contados aqui, a gente tem o primeiro juiz, que é Otoniel. Otoniel é aquela figura da guerra. A gente tem Eude, que é o assassino astuto, que a gente viu no domingo passado, que também vai à batalha. Essa juíza, ela é diferente, porque ela não é alguém da guerra, ela não é alguém da batalha, ela é uma profetisa, ela fala da parte do Senhor, ela dá conselhos. E aí alguém vai dizer que Débora, ela vai estar mais próximo da monarquia de Israel do que outros juízes, porque a monarquia de Israel, ela estava ligada a isso, a orientar, guiar o povo, julgando as questões do povo. E os reis, eles tinham seus generais, eles iam à batalha sim, mas eles tinham seus generais. Então alguém já disse que Débora, ela vai estar mais próximo do que seria, ou vai ser a juíza mais próximo da monarquia de Israel. Essa pessoa que lidera, mas ela lidera por meio da orientação, do ensino, de falar da parte de Deus. Nesse sermão eu quero trabalhar com vocês 3 improváveis, e eu vou dizer improváveis instrumentos de Deus: o instrumento Débora, o instrumento Baraque e o instrumento Jael. E se eu digo que são instrumentos improváveis, a gente vai observar aqui esse elemento de Débora. Na história de Israel, Débora, ela é improvável. Por quê? Porque toda vez eu tenho juízes, e aqui eu tenho uma juíza, algo que não era comum no processo. E o fato dela ser uma juíza e ser uma mulher legitima uma coisa: Deus, ele não quer saber se é homem ou mulher, é Ele quem está fazendo. Ele levanta quem Ele quiser, Ele levanta quem Ele quiser. Deus é rei, Deus é Senhor, Ele levanta quem Ele quiser. Essa é a primeira realidade que está aqui. Deus levanta Débora para liderar o povo naquela época, e ela aconselhava o povo, e o principal aconselhamento que Débora traz é que o povo estava sendo oprimido das mãos de um rei chamado Jabim, e esse rei estava massacrando o povo, castigando, e o povo diz: e agora, o que vai fazer? Débora ora ao Senhor, e ela traz uma orientação: é necessário que Baraque reúna um povo, reúna 10.000 homens e vá à batalha. O que o texto nos diz é que todo mundo tinha medo de Jabim. Por quê? Porque ele era um homem com 900 carros de ferro. É a mesma coisa de um exército ter drone, ter míssil teleguiado, e o outro exército ter uma pipa, ter uma bombas de canhão, esse tipo de coisa. Era desleal. Imagine 10.000 homens e carros de ferro já passando e dilacerando todo mundo. Então todo mundo tinha medo de Jabim. Mas Deus levanta Débora para liderar o povo de Israel. E a forma como Débora lidera é diferente dos outros juízes. Débora lidera sendo alguém que conhece da palavra de Deus. A gente pode dizer que Débora é alguém que conhece da teologia. Débora, ela é um exemplo de alguém e de que a gente deve estimular mulheres dentro da igreja a estudar teologia. Às vezes tem gente que diz: não, porque o homem é que tem que se dedicar a estudar teologia, a mulher tem que fazer um bolo gostoso. Bem, aqui a gente tem uma mulher que se aprofunda, talvez por
por alguns terem a visão de que mulher não deve estudar teologia, é que, infelizmente, nossas mulheres, vocês mulheres, acabam não tendo acesso a um aprofundamento da palavra. Seus maridos devem aprender teologia tanto quanto vocês devem aprender teologia. Vocês devem se dedicar à leitura de livros, devem estudar, se dedicar. Mulher não é, olha, veja bem, mulher não é só para orar. A gente está vendo aqui uma mulher que conhece da palavra de Deus. Uma mulher que conhece da palavra de Deus. A gente está na semana da mulher, né? Alguém pode dizer que o pastor planejou isso aqui. É claro, um pastor organizado, né? A gente chega no ponto que a gente quer. Então, meus irmãos, nessa semana da mulher, a gente tem um exemplo de uma mulher que conhece de teologia. Mulheres presbiterianas, vocês devem aprender teologia. Não é como aqueles novos passados, aqueles neopassados que dizem que só homem tem que estudar teologia. Não, aqui a gente tem um exemplo de uma mulher que tem ciência da palavra de Deus. O texto aqui é bem claro. Débora conhece a palavra de Deus. E isso aqui é um estímulo para as mulheres da igreja para consumir a Bíblia, ler teologia, ler livros de teologia, ensinar, porque Débora não só conhecia a palavra de Deus, mas ela também instruía o povo na palavra de Deus. Mulheres devem ensinar Bíblia. Aqui a gente tem um exemplo de uma mulher que ensinava da palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, mulheres no Novo Testamento que ensinavam a palavra de Deus. Mulheres devem ensinar a palavra de Deus. O exemplo de Débora é um chamamento a vocês, mulheres, para se dedicar a entender, ler, meditar na palavra de Deus. Já pensou? Uma geração, Cecília, Laurinha, desde cedo aprendendo a Bíblia, lendo, meditando, compreendendo as verdades, sendo bênção. Aqui a gente tem um exemplo, meninas, de uma mulher que lia a Bíblia, que se dedicava à leitura da palavra de Deus. Eis aqui um exemplo para se mirar, de uma mulher que gosta de teologia, gosta de Bíblia. Mas o texto diz que não só isso, mas Deus deu o dom de liderar. Deus deu a essa mulher o dom de liderar. Débora liderava o povo de Israel. Ela tinha o dom do ensino, ela tinha o dom do conhecimento e ela liderava. E esse é um ponto interessante, e é um ponto para a gente parar e destacar. Gente, Deus é soberano. Se Deus não quisesse que Débora liderasse, Ele levantaria qualquer outra pessoa. Mas o fato dele levantar Débora, uma mulher, revela que ele tem plena ciência do plano que ele tem. Ele sim queria que Débora liderasse o povo. Débora, ela se torna um exemplo para as mulheres aplicarem seus dons de liderança na igreja local. Quais são as áreas da nossa igreja em que mulheres podem liderar? Mulheres, vocês são chamadas a liderar dentro da nossa igreja, a pegar áreas da igreja e servir, estando à frente, conduzindo essas áreas. Mulheres são chamadas para liderar dentro da igreja. Agora tem um ponto interessante, e eu quero que você preste atenção. Débora, ela liderava, e ela não liderava um lar, mas ela liderava o povo de Deus. Mas o ponto interessante é que essa liderança de Débora, ela respeita os princípios de Deus. A liderança de Débora respeita os princípios de Deus. Quando foi necessário alguém para liderar exército, para comandar exército, o que é que Débora disse? Baraque, vem aqui. Baraque, você é responsável por liderar um exército. Entenda, Débora liderava porque conhecia a palavra,
porque tinha um dom de ensino, mas no que diz respeito a liderar um exército, ela sabia que liderar exército, dentro da estrutura de Deus, correspondia à função de homens. E isso talvez seja um ponto complexo para a nossa realidade. Sabe por quê? Porque a gente espera, e a sociedade vende uma ideia de que homens e mulheres são totalmente iguais, quando na palavra de Deus, homem e mulher são complementares. Homens e mulheres são complementares. Cada um tem uma característica diferente que se complementa. E como é a liderança de Débora? Um exemplo dessa complementaridade. Homens são criados por Deus, mulheres são criadas por Deus, igualmente iguais. Quando a gente tem a ideia de que homem e mulher são iguais, a gente está dizendo que homens e mulheres são seres humanos iguais, criados à imagem de Deus, com o mesmo mandato de domínio, de multiplicar e os mandatos sociais, os mesmos mandatos. Deus coloca em homens e mulheres. Agora, as mulheres são chamadas para ser ajudadoras fortes, o que talvez na Bíblia esteja como auxiliadoras, e que a gente sabe que é uma ajudadora forte. Tem a ver com o socorro. Mulheres receberam o dom de Deus para o socorro, para o cuidado. Já quando a gente vê Adão dando nome aos animais. E Adão dá nome animal porque Deus coloca Adão na função de liderança da criação. E liderança da criação não é essa liderança do coach moderno. A liderança a partir da criação tem a ver com o processo de que numa dimensão final, Adão tinha a responsabilidade de cuidar da criação. Adão tinha a responsabilidade de dizer, olha, vamos por aqui, vamos por ali. Mas o que acontece é o que a gente já sabe. Só para vocês terem uma noção, se vocês já leram Gênesis, vocês vão perceber que Adão só coloca um nome em Eva depois da queda. Já viram isso? A gente tem todo o relato da criação, e o relato da criação termina. São uma só carne, né, e deixam pai e mãe. Aí vem a queda. Logo depois da queda, Adão coloca um nome em Eva. Por quê? Porque isso tem a ver com a maldição. O que a maldição diz? Que a partir daquele momento o desejo dela seria contra o dele. Eles dois estariam brigando, e aí a maldição tem a ver com domínio. E logo depois Adão coloca um nome em Eva. O que faz com que a gente perceba que nesse processo Deus coloca Adão como esse líder dentro da criação, mas isso não quer dizer subjugar uma mulher, não tem a ver com um homem que humilha uma mulher, que diz assim, eu mando e acabou, não tem isso. É uma liderança graciosa, que é a mesma liderança que o Senhor Deus fez, é a mesma forma como o Senhor nos lidera, nos conduz de forma graciosa. Agora a gente percebe que Débora diz, voltando ao nosso texto, Baraque, para liderar exército é você. Ela entende que dentro da estrutura que Deus está planejando, liderar exército tem a ver com a função, com o papel de Baraque. E qual é a função de Débora? A gente volta para o poema, que é a teologia por trás. E nos versículos que nós lemos, do capítulo 5, a gente se depara com a própria Débora se colocando na condição de mãe de Israel. Essa é a forma como Débora lidera Israel, como uma mãe de Israel. A ideia de mãe, ela se encaixa dentro da teologia bíblica, porque a ideia aqui é de cuidado, do cuidado. Deus dotou mulheres com o dom do cuidado. Isso no pecado é destruído quando mulheres cuidam só de si mesmas e vivem vidas vaidosas. Isso é destroçado pelo pecado quando mulheres que desenvolvem um cuidado doentio, um hiper exagero do cuidado, que torna as mulheres extremamente dependentes. Isso é doentio. Você já deve ter conhecido histórias de mulheres que adoecem por causa de um cuidado a um homem, que a maltrata, que a desrespeita. Isso é pecado. Isso é resultado do pecado. Então, no processo aqui, a gente vê que o cuidado, a partir da perspectiva de Deus, é um cuidado como mãe de Israel.
Esse cuidado tem a ver com mulheres que são chamadas por Deus para cuidar, tal como uma mãe cuida. E aí, a ideia não é de ter filhos, mas Débora, ela cuidava de Israel como se todo Israel fosse seu filho. Você no seu trabalho, quando você estiver dentro da clínica, quando você estiver na sala de aula, quando você estiver dentro do seu espaço de trabalho, você deve cuidar do seu trabalho como uma mãe está cuidando de um filho. E aquelas que são mães devem entender que devem cuidar de seus filhos como de fato são mães. A mulher foi dotada por Deus com a capacidade de cuidar. E ela cuida trabalhando em casa, ela cuida trabalhando fora, porque a essência, o conteúdo é mais importante do que a forma. A forma tem a ver com a mulher só pode cuidar dentro de casa. Não, o que importa é o conteúdo do processo, e o conteúdo é o cuidado. Mulheres cuidam dentro de casa, mulheres cuidam dentro dos seus trabalhos, exercendo suas profissões, elas cuidam. Agora, como o exemplo de Débora nos aponta para um cuidado que é como mãe, e Deus dota a Débora, e se a gente olha isso à luz da teologia bíblica, nós vemos Deus dotando mulheres com o dom do cuidado, E nesse processo, quando ela é chamada para liderar o exército, ela disse: não, porque a minha função é de cuidado. Eu cuido de Israel, ensinando teologia, trabalhando questões. Quando o povo tinha alguma questão, ia até a tamareira de Débora e ela dava orientação. A mulher, dentro do cenário bíblico, está nesse processo de alguém que conhece Bíblia e orienta, aconselha. Não é por isso, a gente pode perceber isso no Novo Testamento, quando Paulo orienta as mulheres mais velhas, fazer o quê? Aconselhar as mais novas. Isso é dentro da igreja e é fora da igreja. Isso tem a ver com o cuidado, isso tem a ver com agir como mães dentro de todo lugar. Pastor, mas eu não tenho filhos, eu não sou casada, mas dentro da estrutura bíblica do cuidado você é mulher, e como mulher Deus te chamou para o cuidado. E a palavra cuidado na Bíblia tem o mesmo uso quando Deus cuida de Israel. Quando uma mulher cuida do seu trabalho, quando uma mulher cuida dos seus filhos, ela está fazendo o mesmo quando Deus cuida de Israel, quando Deus protege, quando Deus socorre Israel. Esse é o processo. Mas quando ela é colocada para fazer algo que dentro do ensino de Deus era algo específico do homem, ela diz: não, chame Baraque é que deve fazer isso. Como é que a gente aplica esse processo? Como é que a gente deve olhar para essa realidade? Minhas irmãs, não queiram ser homens, queiram ser mulheres. E aí, isso choca muito com a realidade, porque a cosmovisão do mundo diz que mulheres devem ser como homens, mulheres devem agir como homens, mulheres têm que ter formas como as dos homens. Quando Deus faz dois seres diferentes, que se complementam, mulheres com o dom do cuidado, homens com o dom da liderança. Um não é melhor do que o outro, presta bem atenção, um não é melhor do que o outro, porque no mundo, liderança é mais importante que cuidado. Agora, na vida prática, e aí agora eu trato dentro de um casamento, por exemplo, se você é casado com uma mulher que cuida, que socorre, você vai ter a capacidade de conduzir bem, porque você sabe que alguém está cuidando de você e você pode guiar o caminho. Mulheres, se vocês são casadas com um homem que é capaz de orientar o caminho, junto com você, juntos, não é imposição, é juntos, e ele diz assim: olha, vamos por aqui, realmente faz sentido, meu bem, não faz sentido, vamos por aqui. Se você é casada com alguém que conduz, você vai ter a tranquilidade de poder cuidar.
porque você sabe que no final aquela pessoa está conduzindo bem. Veja como são complementaristas essas realidades. Um vai conduzindo e o outro vai cuidando. Se um não fizer a sua parte, a obra cai, a casa derruba. Por isso não existe superioridade entre um e outro, os dois são parte importante. Débora entendia que a sua função era de teóloga e liderar Israel como mãe, mas conduzir um exército, isso era de Baraque. Agora a gente vem para o processo de Baraque, mas antes de entrar em Baraque, eu digo, minhas irmãs, que impacto ver uma mulher com dons de ensino, que impactos isso gera no seu relacionamento com Deus? Como você é capaz, minha irmã, de aplicar os seus dons de liderança na igreja, de cuidado? Como dentro dessa igreja você pode servir? Como nessa igreja você pode liderar? Entendendo que dentro das realidades da nossa igreja, e aí esse é um ponto até interessante, hoje se tem muito um discurso de que a mulher deve ser pastora, mas se a gente perceber aqui, Débora, ela é profetisa, e ela é o quê? Ela é juíza, ela lidera. O equivalente para o pastor é o sacerdote, ela não é sacerdote. Ela não é sacerdote. Às vezes a gente pega, e quem abraça essa ideia da ordenação feminina, o que é que faz? Tenta usar o Novo Testamento, diz assim, não, isso aqui que Paulo falou, isso aqui não cabe, porque isso aqui faz parte do contexto. Mas a gente tem sempre que olhar o claro a partir do obscuro, olhar o claro, e pegando o claro, a gente interpreta o obscuro. A gente nunca pega o obscuro para explicar o claro. Ninguém tenta encontrar algo perdido no escuro, sempre coloca o claro para encontrar aquilo que está obscuro. Então a gente tem que olhar para esses textos que deixam muito claros. E o fato da mulher não ser pastora, isso não a diminui, porque isso combina dentro do processo de Deus, de que homens e mulheres têm papéis diferentes dentro do processo, mas não é superior. Mulheres têm o dom de ensino, mas o chamado para o pastorado, dentro da estrutura bíblica, foi para o homem. E tem outros aspectos que o homem jamais vai fazer, e que Deus só chama vocês, minhas irmãs, para servir. Porque, se não tem um bicho egoísta, se não é o tal do homem. O bicho egoísta, o tal do homem. Porque no final das contas, nós homens, olhe, por causa do pecado, somos muito egoístas, nós pensamos muito em nós mesmos. E aqui a gente tem um exemplo disso. Olha para a tua Bíblia e a gente vai ler a resposta em Juízes capítulo 4, dessa proposta de Débora, chamando Baraque para liderar. A partir do versículo 7. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com eles. Aí a gente olha agora, quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Ragoim ao rio Quizon, e Débora disse então a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Císera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Até aí. Aí agora você vai olhar Juízes 5, do 1 ao 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este canto: consagrem-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor,
ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 15 do capítulo 4. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército a fio de espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, não sobrou um só homem. Deus usa Débora para dizer para Baraque: meu irmão, a vitória está na sua mão, basta você ir. Baraque tem medo, Baraque se acovarda. Baraque diz assim: olha, eu não vou não, eu só vou se você for comigo, porque eu não tenho coragem de ir. Baraque, ele tem talvez um dos problemas de muitos homens, e até na igreja também. A gente não tem homem mau dentro da igreja, mas tem muito homem sentado que não faz nada. Muito homem que, quando é chamado por Deus, se acovarda. E assim, o problema não é... A gente sempre acha que o problema é quando eu faço alguma coisa ruim na igreja. Mas, ao exemplo de Baraque, o problema de Baraque é que ele não se levantou e foi. Ele não confiou naquilo que Deus estava dizendo para ele fazer. E tem muito homem que não responde ao chamado de Deus por medo, porque se preocupa com o que vai acontecer com sua vida, porque às vezes o homem é egoísta. Se numa condição de pecado, as mulheres cuidam de si e se tornam dependentes em aspectos, o homem, na sua condição de pecado, só pensa nele mesmo. Ele vai comprar, ele vai ter o seu recurso, ele vai sustentar, mas ele pensa em si. Essa é a condição de pecado de muito homem. E aqui a gente vê um homem que não se levanta da sua cadeira, ele teme liderar, ele teme cumprir a vontade de Deus. Essa é a realidade de Baraque. Ele teme cumprir a vontade de Deus, ele teme sair do seu lugar, ele teme se levantar e fazer alguma coisa, porque ele teme, ele não sabe se de fato a vontade de Deus vai se cumprir na vida dele, ele tem medo, ele duvida, e essa dúvida é real, e ela está no coração de muitos homens. Nós homens, nós fazemos mais mal à igreja e à sociedade por não fazermos, do que muitas vezes pela maldade. Sobretudo dentro das igrejas, precisamos, homens, nos levantar e lutar pelo bom, pelo belo, pelo correto. Aqui a gente tem Baraque, com esse homem que tem medo de liderar o exército, quando a orientação, a regra e a mensagem de Deus foi: Baraque, lidere. Muitos homens não querem liderar suas famílias. E aí, dentro da casa, a mulher acaba liderando a sua casa, e aí sobrecarrega, porque ela tem que trazer o sustento, ela tem que limpar a casa, tem que cuidar das crianças, enquanto o homem fica sentado na sua cadeira. Esse é um mal que não pode haver dentro dos filhos de Deus. Homens, Deus chamou vocês para liderar, e vocês não podem abrir mão desse chamado de Deus. Deus chamou vocês para liderar. Você não pode colocar tudo nas costas da sua esposa, você não pode colocar tudo nas costas de uma mulher. Deus chamou você para liderar, porque se ela não cuidar e ela liderar, quem é que vai cuidar? Se você não liderar, o que vai acontecer no processo da caminhada da vida? E aí, quando a gente fala de liderar, não é só dentro de uma família, é dentro da realidade da igreja. São homens que dizem assim: olha, eu vou pegar isso aqui,
eu vou servir ao Senhor, porque o Senhor está me chamando para isso. Mas não, eu prefiro ficar sentado no meu banco, eu prefiro não fazer. Baraque é o exemplo do homem que teme liderar e teme cumprir a vontade de Deus. Deus levantou Débora improvável e deu dons a ela. Baraque se acovardou, mas o resultado foi que ainda assim a batalha foi vencida. E eu quero que você vá lá, pegue sua Bíblia e abra em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 34. Carta aos Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34. Olha só o que diz o escritor aos Hebreus: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Preste atenção aqui. Na fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Vê, aqui Baraque está sendo citado como aquele que da fraqueza teve fé em Deus. Homens, na nossa fraqueza, na incerteza de que nós conseguimos liderar, é necessário confiar no Senhor, ter fé em Deus. Se a gente olhar aqui para o capítulo 5, a gente vai descobrir que quando eles foram para a batalha, das nuvens desceram água, os montes tremeram. Sabe o que aconteceu quando os 900 cavalos, os 900 carros de ferro chegaram? Começou uma chuva, um terremoto, um lamaçal, e os carros, que eram a tecnologia da guerra, ficaram atolados, foram levados pela água. E aí, cada carro era liderado por um homem, então era 900 contra 10 mil. Essa é a realidade. Quem foi que mandou a chuva? Vocês acham que se Císara soubesse que era um tempo de chuva, ele teria ido lá e tinha colocado seus exércitos? Não, era um tempo de estiagem. E ainda assim Deus fez chover, porque é Deus quem batalha. Quando Deus diz para você, homem, lidere, Ele está dizendo isso porque Ele tem a certeza que Ele vai lhe ajudar nesse processo. No final das contas, a vitória está com você, porque o Senhor te chamou. Do mesmo modo como Ele chamou Débora para estudar teologia, para aprender e para liderar em uma área, e capacitou Débora, Ele também chamou Baraque e capacitou Baraque. O covarde Baraque, na sua fraqueza, foi capacitado por Deus. Então, mesmo que você como homem tenha fraquezas, incoerências, fragilidades, o Senhor te chama para liderar. E quando Ele te chama para liderar, Ele coloca a vitória em suas mãos, e a glória não é sua, homem, é do Senhor. Agora, a gente encerra com Jael, e eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 4, versículo 11 em diante, capítulo 4, versículo 18. Jael saiu ao encontro de Císara e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber, e tornou a cobri-lo. E Císara disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael disse a Heber, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou
à procura de Císera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você estava procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera morto, com uma estaca atravessado nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Aí agora você vai lá para Juízes, capítulo 5, versículo 13, e olha só o que acontece. Então desceram os remanescentes e foram aos nobres, o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque. Apressando-se após ele até o vale, nas divisões de Ruben houve muita inquietação, porque vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos. Nas divisões de Ruben houve indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos navios. Asser permaneceu no litoral, e nas suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões de campo. Vieram reis e lutaram, os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desceu o céu juntamente às estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Heber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. O que está acontecendo aqui? A poesia conta que o grupo de Ruben, os líderes de Ruben foram chamados, mas eles ficaram na indecisão. Os líderes de Ruben foram chamados, mas eles não foram. Os filhos de Dan preferiam ficar cuidando dos seus navios, aí ajudar os seus compatriotas. Asser preferiu ficar protegido do seu litoral. Naftali nas regiões altas. Quando Deus chamou e juntou Baraque e Débora e disse: Baraque e Débora, vamos lá e vamos liderar o povo, várias tribos não seguiram. Tribos preferiram ficar cuidando dos seus litorais, dos seus barcos, de tudo mais. Preferiram cuidar da sua vida. Eles que tinham poder, que tinham arma, que tinham habilidades, aqueles que estavam sendo subjugados, preferiram não agir. E aí o que acontece? Deus levanta Jael. Jael, uma mulher numa tenda, com uma estaca na mão. Naquela época, era responsabilidade da mulher armar a tenda. Então, ela pegou aquilo que ela tinha na mão. Era o mesmo que uma mulher que trabalha com notebook, meteu o notebook na cabeça de Císera. Ou uma mulher que está ali na cozinha, pegar uma frigideira e na cabeça de Císera. Ela pegou o que tinha na mão dela, uma estaca e um martelo, e aplicou na têmpora até sair do outro lado. O que está acontecendo? A mulher que estava sozinha dentro de uma tenda conseguiu fazer algo que todos os homens de Dan, de Zebulon, de Naftali, de Ruben se acovardaram para fazer. Essa é a realidade. E aí, a gente tem essa mulher improvável, que é usada por Deus para acabar com toda uma série de maquinações, de idolatria que estava sendo implementada.
E aí o texto de Jael: tu és bendita, mulher de Éber, bendita é entre as mulheres. Aqui a ideia vai lembrar de que mulher? Quem é que a gente lembra uma outra? Maria. Porque a ideia aqui é de uma mulher humilde, de uma mulher simples, que ninguém dá nada por ela, mas que o Senhor usa para o seu ministério, da mesma forma de Maria. Essa é Jael, a improvável, aquela que ninguém espera, e Deus usa. Então, o que que isso tem que mexer na nossa cabeça? Minhas irmãs, não é uma questão da habilidade, mas da disponibilidade. Jael estava disponível para fazer a vontade de Deus. Se fosse pensar na habilidade dela, ela não tinha habilidade para matar um homem como Císara, grande líder de exército, que botava medo em tanto homem aqui. Císara foi disponível para fazer a vontade de Deus. Jael foi disponível para fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Deus usa o simples, aquele que aparentemente não tem habilidade. 3 heróis improváveis: Débora, Baraque e Jael. No final das contas, o que deve ficar na nossa cabeça com esses exemplos? Abra sua Bíblia em Juízes ainda, capítulo 5, versículo 31. Esse é o último que nós vamos ler. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta da sua força. A terra teve paz durante 40 anos. Débora, Baraque e Jael trabalharam para a glória de Deus, e eles foram usados por Deus para ser como o sol que levanta com toda a sua força. Para o sol aparecer é necessário ter uma? Para o sol aparecer é necessário ter uma noite, não é verdade? Tem que ter uma escura noite, tem que ter uma noite escura, tem que ter um tempo de medo, de escuridão, de incerteza. A promessa e a certeza é que Deus faz, mesmo você sendo, se você é como Débora, alguém que deseja estudar, que deseja se aprofundar na teologia, mas alguém que respeita qual é o seu papel dentro da missão. Ou você pode ser fraco e covarde como Baraque, ou você pode ser fraquinha e sem expressão como Jael. Deus quer te usar para ser como um sol que acorda de manhã com toda a sua força. Deus quer usar você nesse propósito, para ser como um sol que se levanta com toda a sua força, porque esse é o resultado de todos aqueles que amam o Senhor. Todos aqueles que amam o Senhor, Ele os capacita, Ele dá força, e a força não é sua nem é minha, é do Senhor. É o Senhor quem dá essa força, é o Senhor quem capacita, mesmo o covarde, a fraca, Deus capacita. Deus dá o dom, Deus chama, Deus coloca, para que você seja como o sol que brilha pela manhã. E o resultado é que se Jabim, ele subjugou o povo por 20 anos, a terra teve paz por 40 anos. O Senhor quer usar você, o Senhor chama você, homens e mulheres da Igreja Presbiteriana de Natal. Mas quando Ele te usar, a glória nunca vai ser sua, a glória sempre é dele. O nome que vai ser exaltado vai ser o dele e não o seu. E nesse processo, sejamos instrumentos de Deus, porque Ele chama, Ele capacita e Ele te usa. Vamos orar. Pai, aqui diante de nós temos muitas Déboras, muitos Baraques, muitas Jael, mas o Senhor Deus, nos capacita para te servir, para liderar, para lutar contra o inimigo
E a gente sabe qual é o inimigo que nos afronta: é o pecado, é Satanás. Nos ajuda, Senhor, a vencer essa batalha contra o pecado que nos assola. Usa cada um desses irmãos na fraqueza, que o Senhor traga a fé a cada um deles. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.